Adoniran tem uma importância enorme, né? Essa pitada de humor e de tragédia, esse equilíbrio, ele seduz você para dentro da música, ele traz você para uma realidade que é uma realidade terrível e perversa. E ele fez isso conscientemente através de toda a obra dele, sem nunca perder o foco, sempre olhando as camadas mais desprivilegiadas da população, essa coisa das invasões, uma coisa que continua atualíssima, né? Sem você, como é que eu vou ficar? Você não vai me abandonar. O Adoniran, ele era um cara muito inteligente, não era um cara simplório como as pessoas pensam. Mas ele era um cara que tinha coisa muito... frases engraçadas, né? O jeito dele. Ele entendia, de vez em quando ele parecia o personagem da música, mas não era não. Vida que você não sabe. Não tinha nenhum livro sobre o cara que era o sambista símbolo de São Paulo e um dos maiores nomes da cultura paulistana. Quando eu entro na pesquisa, eu me deparo com um cara que eu achava que era só o compositor, né, autor de clássico como Trem das Onze, Saudosa Maloca, e vejo que o Adoniran, na verdade, foi muito mais que isso, né? Ele foi um verdadeiro cronista de São Paulo, radioator, ator de cinema, ator de TV. Dizer para vocês que hoje é um dia muito especial para o Demônios da Garoa. Hoje nós vamos tentar fazer uma grande homenagem ao maior poeta de São Paulo, Adoniran Barbosa, que hoje estaria completando 105 anos. A figura do Adoniran sempre me fascinou muito, tanto visualmente quanto a poética dele são muito únicas, né? E sempre ouvindo as músicas dele, eu sempre achei elas narrativas muito visuais, que são sempre histórias contadas com personagens muito fortes. E elas são todas estruturadas com começo, meio, um desfecho, enfim, um toque de humor único. E aí surgiu a ideia de juntar todas essas histórias que são tão conhecidas e tão enraizadas já no imaginário coletivo de todos os que gostam de samba e da obra dele, numa história só. Quando o Pedro me convidou para fazer esse personagem, eu já fiquei interessadíssimo. Aos poucos foi caindo a ficha do tamanho da encrenca que eu estava me metendo, porque lógico que eu conheço o Adoniran Barbosa, a obra dele, e é uma coisa fantástica, maravilhosa, eu conheço desde sempre. E ser instrumento, através do Pedro, desse momento novo em que você pode abrir, descortinar a obra desse gênio para uma nova geração é fundamental. Bonito, hein? Muito bonito, hein? O Adoniran, na verdade, nasceu em Valinhos, né, e veio para São Paulo ainda jovem. Trabalhava inicialmente como entregador de tecidos numa loja da 25 de Março. Ele tenta inicialmente ser cantor de rádio, mas a voz dele não era muito boa. Como diz um locutor da época, o Jorge Amaral, só era boa para acompanhar defunto. E aí ele acaba indo para a Rádio Record, onde ele encontra o Oswaldo Molles, que enxerga nele um artista de rádio, não para cantar samba, mas para fazer comédia, né, para interpretar tipos populares ou tipos não tão populares, refinados. O Oswaldo Molles cria uma gama de personagens para Adoniran. A carreira dele sobe, ele volta a compor os sambas, volta a escrever músicas, ele encontra os Demônios da Garoa, que interpretam suas músicas, e aí a carreira do Adoniran acaba crescendo também como compositor. Não tem como você desassociar. Falar de Demônios tem que falar de Adoniran, e falar de Adoniran sem falar de Demônios também não dá. O Adoniran eu conheci lá na TV Record, ele morava ali perto, inclusive. Então tinha um bar que tinha uma sinuca, eu vi ele sentado ali, fumando, tomando uma cerveja, sem ele saber qual era a música e tal, foi indo. De repente, ele foi sabendo que eu era compositor, aí na Odeon me aproximei mais dele, sem entender como ele era. Hoje vamos beber que eu tô pagando. Aí chegava ali na cantina, uma daquelas, né? Ele pedia estrangeiro para ele e pra gente whisky nacional. Tô pagando, escolha a marca. Ele tinha esse senso de humor. Tem um ditado. O filme não é autobiográfico, né? Claro que houve uma pesquisa enorme em torno da biografia dele, mas a gente sempre deu mais enfoque na questão da obra. A partir disso tudo, a gente fez uma síntese e trouxe para esse personagem que o Paulo faz, que é sim o Adoniran,
mas é o Adoniran que a gente sempre falou que é o eu que ele canta nas músicas. Quando o Adoniran começa a cantar samba, ele usa o nome de batismo dele, João Rubinato. Vira Adoniran Barbosa e ele tenta a carreira com esse nome. E aí dá certo. O próprio Adoniran Barbosa vira um personagem do João Rubinato. Para se apresentar, ele faz os trejeitos, começa a falar errado. E o Adoniran, ou o João Rubinato, sabia, né, falar certo, mas era realmente parte do personagem que ele criou, né, para interpretar esse tipo popular e tal. Agora vem você pedindo armistício. Não é todo o Brasil que entende ele, não. Mesmo no Rio de Janeiro, às vezes tem gente que tem dificuldade de entender, porque ele se baseou nesse personagem, que é da Moca, do Bexiga, do Brás. No fundo, o Saudosa Maloca tá falando o quê? De especulação imobiliária, né? E era um tema que era atual para ele na época, nos anos 50, e é extremamente atual até hoje. Essa coisa de construir, de cair em ruína, né, o que poderia ser preservado, e construir sempre por cima, e apagando a memória, é um pouco o que acontece com o próprio Adoniran. Ele é o samba de São Paulo. O povo adorava ele, né? É difícil descrever o Adoniran, porque é uma figura muito pitoresca, né? Coisa que não tem mais, não cabe mais, né? No mundo de hoje, uma figura como ele. Só eu e o Wilson Grey poderíamos ter feito esse papel. Você fez uma, você fez duas, mas três não vou deixar você fazer.